A legislação que fala que precisa ter esse acompanhante especializado para o autismo é essa lei aqui, a 12.764 de 2012. A LDB é de 96, não fala nada da LDB. Naquela época nem se falava de autismo, né? A gente teve outras síndromes que eram mais faladas antes, né? A gente teve muita síndrome de Down, não sei se vocês lembram, né? Essa questão do autismo, ela foi regulamentada por essa lei em 2012. Essa lei, ela tem um artigo, é só isso que fala, em toda a nossa legislação, tem o artigo 3º, parágrafo 1º, que fala que as crianças, né, os alunos com autismo, têm direito, quando comprovada a necessidade, a um acompanhante especializado. Então, duas situações. Primeiro, todos os alunos autistas têm direito a acompanhante especializado? Não. Somente os casos de comprovada necessidade. Então, a equipe escolar tem que avaliar e ver se aquele aluno precisa ou não do acompanhante. Segundo, quem é esse acompanhante especializado? Qual é a formação dele? É um professor? Não, é um profissional de apoio do ensino médio, mas que tem uma capacitação de 180 horas, de 360 horas. Isso, inclusive, nesse parecer que eu citei para vocês agora, recente, do Conselho Nacional de Educação, eles recomendam que seja criado um curso de 180 horas para capacitar pessoas porque esse parecer, o parecer 50 de 2023, é um parecer que é específico para orientações para o atendimento de alunos autistas. Então, ele recomenda que seja criado um curso de capacitação de 180 horas para treinar essas pessoas, para serem os especialistas para ajudar esses alunos, e que haja ali uma atualização de não sei quantas horas anuais, 40 horas, enfim, me recordo agora. Então, vejam que a gente não tem clareza na nossa legislação de quem é essa pessoa. É um segundo professor? É um profissional de apoio com um curso de especialização, uma capacitação profissional? Então, fica muito vago. E aí, o que acontece? Que eu sempre oriento para o sistema de ensino que eu trabalho, que a equipe escolar faça as avaliações de cada aluno da educação especial, façam lá o PDI, o PEI, o plano de educacional especializado, lá, o plano de atendimento individual, porque cada aluno da educação especial tem um caso diferente. E aí, identificar se essa criança precisa desse acompanhante e, se ela precisar, dizer qual é o perfil. É um profissional para apoio pedagógico, essa criança precisa, né, o professor titular precisa de um auxiliar ali dentro da sala para ajudar aquela criança, e não só aquela criança, ajudar ali os demais, né, cuidar dos demais, porque às vezes o professor ele dá muita atenção para um e esquece dos outros. Para garantir o direito de um aluno, você não pode se esquecer dos outros, né? Então, a ideia do professor auxiliar é ele estar ali justamente apoiando o professor titular para que eles consigam dar o melhor atendimento para todos os alunos, e não só para aquele que tenha deficiência ou que tem. Mas, realmente, como, do ponto de vista financeiro, contratar professores é mais caro do que você contratar um profissional de apoio de nível médio, então, na maioria das vezes, a gente vê as redes de ensino colocando esses profissionais de apoio nível médio que não têm conhecimento pedagógico dentro da sala de aula. E às vezes vai ficar ali e não vai suprir a necessidade do aluno, não vai suprir a necessidade do professor de apoio. Então, pelo que eu entendi, para me corrigir se eu estiver errada, antes de pensar na responsabilização da negativa direta, tem todo esse caminho de avaliação. Tem que avaliar. Para saber quem responsabilizar. Se é realmente a negativa do poder público, se é a falta de avaliação dos profissionais que não querem, às vezes, falar. Então, acho que tem um caminhozinho. Isso. Né? E aí eu sempre oriento, assim, porque é muito difícil também para o professor titular de classe apontar, porque tem muitas crianças que não têm diagnóstico clínico fechado. Não tem um documento do médico falando que essa criança tem isso ou aquilo. E aí, para um professor, ele sabe que a criança precisa de apoio, ele não tem um documento médico, ele precisa de ajuda dentro da sala de aula. E aí, como fica? Então, para um profissional também sozinho, chegar nessa família e falar, seu filho precisa de alguma coisa? Ou, olha, o seu filho precisa, mas não precisa disso ou daquilo. O que eu oriento? A fazer uma comissão no âmbito da escola
para que essa comissão decida e avalie, para que não seja decisão de um profissional, para que ele não se sinta só e sozinho nessa tarefa. Para encorajar também, né? Exatamente. Porque se você tem a opinião ali de vários profissionais, então você pode reunir o professor titular da classe desse aluno, o professor do AEE, o diretor da escola. Tem municípios que têm o coordenador pedagógico da educação especial, tem o supervisor de ensino da educação especial. Então você reúne essas pessoas que são especializadas na área de educação especial, que atendem o aluno e em conjunto façam a avaliação. Essa criança precisa ou não do apoio? E qual apoio que é? O apoio dentro de sala ou é o apoio na hora das atividades de alimentação, higiene e locomoção? É um auxílio grande, né? Aí é uma decisão em conjunto. Aí é mais fácil você conversar com a família. A família não foi minha decisão do professor. É uma decisão de um colegiado, de um grupo de profissionais especializados. Tira o achismo, né? Isso. Eu acho que não. Eu estudei, fiz assim. E também alivia para o professor, porque às vezes o professor ele quer o apoio, mas será que ele precisa mesmo desse apoio ou falta uma capacitação para ele lidar com aquela situação dentro da sala de aula? E aí é um colegiado, é um conjunto de pessoas que vai dizer se ele tá precisando desse apoio ou não. Fortalece todo mundo. Fortalece quem vai então, assim, não é decisão de um ou de outro. Não fica aqui, não, eu preciso de ajuda, mas será que precisa? Sim. E a criança, será que a criança precisa mesmo? Então, eu sempre oriento para evitar esses conflitos que se institua uma comissão técnico-pedagógica ou no âmbito da escola, se for uma escola grande, tiver vários alunos, ou para municípios pequenos, redes pequenas que têm poucos alunos em cada escola, que se faça uma comissão no âmbito da Secretaria de Educação e faça essas avaliações. Porque aí fica claro para todo mundo. Fortalece, fica claro, você não responsabiliza só um, você não julga, você às vezes não ataca, porque vai saber que esses professores passam também. Não consigo nem imaginar. Um só falar que seu filho precisa, não, porque como assim? Não tem, eu levo no médico, tá tudo bem. E às vezes tá, meu filho vai no médico uma hora. Então você tá uma hora, né? Exatamente. Os pais passam muito tempo com os filhos, né? Pra ter esse conhecimento de guiar uma certa necessidade. Às vezes trabalha, chega em casa à noite, já vai arrumar janta, vai dormir, não tem esse dia a dia, igual o professor tem na escola. É verdade. E aí ele julga pela experiência dele. Exatamente. Pra ele ali tá tudo ambos, né? Exatamente.